Olá, sou o professor Márcio Miguel e vamos para a segunda parte da aula sobre o Brasil holandês. Pessoal, nosso tema então seria chegar à insurreição pernambucana, que seria a terceira parte da história do Brasil holandês. A nossa conversa começa com 1640, quando Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou com a Holanda um tratado de trégua por 10 anos. A impressão que se teve com a assinatura desse tratado é que Portugal se conformara em perder as terras pernambucanas para os holandeses. Enquanto isso, nascia um descontentamento na Holanda com o governo de Nassau. Entre outras coisas, os holandeses exigiam que Nassau cobrasse imediatamente as dívidas dos empréstimos feitos aos senhores de engenho. Nassau sentiu-se pressionado e deixou o governo do Brasil holandês, voltando para a Holanda em 1644. Esse seria um dos pontos. Quando a gente olha para a colônia, nós já temos esse primeiro fato, que é mostrar que a luta foi reacendida no Maranhão, olha aqui, ó, ponto muito importante, quando Nassau ainda estava no Brasil. Em 1644, os holandeses foram expulsos de São Luís. Então já observe que existia uma tensão entre os holandeses e os portugueses. Para complicar a situação, nós sabemos que a Holanda estava envolvida em algumas guerras na Europa. Podemos citar duas guerras. A primeira seria Holanda versus Espanha. A Holanda ainda não tinha conquistado a sua independência e a Holanda se envolve numa segunda guerra com a Inglaterra, fazendo com que os custos elevados com essa guerra fizesse com que eles necessitassem recuperar os empréstimos que tinham feito aqui na América. E aí, claro, quando a gente olha para os fatores internos para a colônia, o primeiro é que os empréstimos passaram a ser cobrados, quem não os pagasse teria sua propriedade confiscada. Nassau, que reagiu contra essas novas orientações da companhia, foi substituído. Então já observe que esse tema aqui já gerou uma tensão muito grande com os senhores de engenho. Um segundo ponto é que coincidiu com a crescente dificuldade da economia açucareira. O primeiro, como você pode ver, são os impostos sobre o açúcar que aumentaram. O segundo tópico seria que os preços declinaram no mercado internacional. Outro ponto seria que as safras foram vítimas de incêndios, pragas e inundações. E, por último, sabemos que os juros dos empréstimos se elevaram consideravelmente, levando muitos senhores de engenho à falência. Então, como você pode ver, a relação entre holandeses e portugueses já não é mais tão amistosa. E aí, claro, quando a gente olha para essa insurreição, nesse clima tenso, é que no dia 13 de junho de 1645 começou uma guerra para restaurar, isto é, recuperar as terras do domínio holandês. Observe que os senhores de engenho, sentindo-se diretamente atingidos, organizaram uma revolta. Novamente, as camadas oprimidas foram conclamadas a lutar ao lado de seus senhores. Isto sem nenhuma ajuda de Portugal, tá certo? Vale ressaltar essa temática. Essa guerra, financiada pelos senhores de engenho do Nordeste, recebeu o nome de Insurreição Pernambucana. Aqui você pode observar que as batalhas mais importantes foram 6. A primeira, Monte de Tabocas, a segunda, Batalha de Casa Forte, a terceira, Arraial Novo do Bom Jesus, a quarta, Montes Guararapes, a Guerra dos Guararapes, a primeira colocada aqui em 1648 e a segunda em 1649, tá? Que seria um 6, beleza? Nesse caso, observe também que temos aí o apoio de Portugal nessa fase final e temos, para finalizar, um acordo que seria Campina de Taborda. Esse, então, seria os pontos principais colocados para a gente. Bom, vamos analisar cada uma dessas daqui. Mas, antes de falarmos disso,
vamos pontuar os líderes dessa insurreição. O primeiro, o André Vital de Negreiros, o líder dos brancos, senhor de engenho. Ele acabou trazendo ali um grande destaque. Vale dar destaque também para outro nome, que seria o de João Fernandes Vieira, um dos mais ricos proprietários de engenho. É ele que vai bancar todo esse processo. Temos aqui um segundo líder, que é o Henrique Dias, o líder dos negros. Ele também vai participar de uma série de guerras, tá certo? Contra a invasão holandesa. E temos aí um terceiro, que seria a figura de Felipe Camarão, líder dos indígenas. Pessoal, você vai ter essa ideia de que o branco, o negro e o índio uniram para suas forças para lutar contra o invasor, tá certo? Então aí são aí 3 lideranças e ainda temos um quarto, que é o João Fernandes Vieira, que você deve dar destaque também, tá certo? Pois então, as batalhas contra os holandeses, o primeiro grande combate contra os holandeses, se deu justamente no dia 3 de agosto de 1645, em Montes das Tabocas, que fica em Vitória de Santo Antão, tá certo? Você vai perceber aí que, apesar de bem equipados, os holandeses sofreram a sua primeira derrota para os restauradores. Aqui eu já mostro para vocês uma imagem de uma igreja construída para homenagear essa batalha, tá certo? Formando aí o Parque Histórico do Monte das Tabocas. Então aí você já tem uma referência histórica que fica nesse município. Dias depois, puxando aí para 17 de agosto, tropas holandesas acampadas no engenho de Ana Paz foram atacadas pela companhia de João Fernandes Vieira e André Vital de Negreiros. Nessa batalha, conhecida como Batalha de Casa Forte, os holandeses usaram como escudo as mulheres pernambucanas que fizeram prisioneiras. Depois de muita luta, os restauradores venceram os holandeses. Esse episódio passou para a história sob o título de As Damas da Casa Forte, tá certo? Ó, tá aqui, ó, como um destaque para vocês. E aqui nessa imagem pode ver que é um processo de emboscada, né? Tem um grupo aqui, tem esse grupo também, e ali a referência principal a esses grupos, tá certo? Passando dessa parte, no dia 1º de setembro, Martim Soares Moreno e André Vital de Negreiros tomaram um forte holandês nas proximidades de Sinharém. Logo depois, em 3 de setembro, o comandante holandês do forte do Pontal também foi derrotado. Os holandeses foram ficando desorientados e passaram a sofrer sucessivas derrotas. De nada adiantaram os reforços recebidos da Holanda. E aí, claro, os restauradores estabeleceram-se na margem do rio Capibaribe, levando a um novo acampamento. Como você pode ver aqui, ó, o Arraial Novo do Bom Jesus. Cuidado para não confundir com o Arraial Velho, que foi o primeiro montado lá por Matias de Albuquerque como enfrentamento à invasão holandesa. Pelo mapa, você pode observar que esse primeiro fronte aqui, ó, seria justamente a cidade Maurícia, tá? Ó, pela configuração você consegue observar o Recife Antigo, a cidade Maurícia e todo o contexto que vai se dar para a gente dentro desse formato. Então, esse novo acampamento recebe aí o nome de, lembrando, Arraial Novo do Bom Jesus, tá? Que hoje seria na Avenida do Forte, tomando aí o nome de Torrões. Daí, faziam sucessivos ataques às tropas holandesas que ocupavam o Recife e as cercanias, usando um sistema de pequenas fortificações denominadas estâncias militares. Daí a origem do bairro da Estância e do colégio da Estância, na Boa Vista, tá certo? Feito isso, observe que daqui eles vão para esse ponto. Olha aqui o mapa, Monte dos Guararapes, tá certo? O que leva aí para 19 de abril de 1648, a primeira Batalha dos Guararapes. É simbolicamente considerada a origem do exército brasileiro. Tanto é que quando você entra no município de Jabotão dos Guararapes, tem a frase, a pátria nasce aqui, tá certo? Então, devido ao episódio onde, de acordo com as correntes historiográficas tradicionais em história do Brasil,
esse momento assinala o início do nacionalismo, em que ocorreu a união de brancos, africanos e indígenas para lutar pelo Brasil e não por Portugal. E aí, claro, quando a gente olha para o Montes Guararapes, nós temos esse mapa aqui, ó. Observe, você tem o nome Afogados aqui como destaque, tem um Arraial Novo que a gente viu no momento anterior, e observe alguns nomes importantes. Veja, o avanço das tropas luso-brasileiras e de vermelho as tropas holandesas. Eles vêm para esse primeiro ponto, chamado aqui de Leiteria. Temos o Ibura e temos o Montes Guararapes. Aqui ao lado, ó, no Montes Guararapes, você pode ver o Morro do Oitizeiro, você tem aqui ó, o Morro do Telégrafo, o Boqueirão, Monte de Igreja e você ainda tem aqui ó, Muribeca, que fica logo abaixo, tá? E aí, claro, aqui vai ter toda uma estratégia de batalha para controlar o monte e também trazer para essa parte aqui do litoral, que seria a parte mais alagadiça, tá? Tendo aí as referências dos mangues e o formato de luta, já que as tropas holandesas usavam um armamento mais pesado. E aí, claro, diante disso, aparece a Segunda Batalha dos Guararapes, tendo aí como referência o 19 de fevereiro de 1649. Ocorreu essa segunda batalha, quando os holandeses foram literalmente destruídos pelos patriotas, tá certo? E aí, claro, observe que nesse mapa, hoje, você consegue ver esse centro principal colocado para a gente como formato principal de monte e o local onde fica o Recife, tá? Então, ó, pelo nosso mapa, deixa eu só controlar aqui, pronto. Ó, pelo nosso mapa temos esse controle principal e daqui você tem a Leiteria e ruma para o Recife nessa parte superior, tá certo? Pois então, essas duas batalhas foram decisivas. Os soldados holandeses, cansados e famintos, começaram a desertar. Funcionários e comerciantes holandeses juntavam-se aos seus pertences e começavam a deixar o Brasil. E aí, claro, nessas circunstâncias, você tem aí uma parte muito importante para o Montes Guararapes, que é a construção dessa igreja, tá? Igreja do Louvor de Nossa Senhora dos Prazeres, como uma das principais referências, caso você vá visitar. E aí, claro, olhando para essa igreja que você está vendo a imagem, ela tem todo um processo de construção, tá? Você pode ver aqui a primeira fase dela, depois a segunda fase e posteriormente chegamos aí à construção da frente da igreja, tá? Olha aqui, ó, para essa representação você tem aí as fases que cada uma delas foi construída, tá bom? Ó, 1656, 1674 e 1756 à frente da igreja, tá bom? Então essa evolução da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Jaboatão dos Guararapes. É um belo patrimônio histórico que representa essa luta pela expulsão dos holandeses, tá bom? E aí, claro, para a gente poder pontuar, temos aí a questão do apoio de Portugal. Ora, nessas circunstâncias, Portugal, que até então não tinha interferido, enfim se manifestou. Enviou a Pernambuco uma poderosa esquadra da Companhia de Comércio, composta de 60 navios. Bloqueados agora por terra e por mar, os holandeses se renderam. E aí, claro, chegamos à nossa última fase, que foi no dia 26 de janeiro de 1654. Os holandeses entregaram as chaves do Recife a João Fernandes Vieira. No dia seguinte, na Campina de Taborda, nas cercanias da atual Praça 17, Francisco Menezes recebeu solenemente o termo de rendição nas mãos do general, tá certo? Esse seria então o caso de Pernambuco e a dominação holandesa por 24 anos. Claro que os holandeses não saíram de mãos abanando, tá? Temos a história de que Portugal teve que comprar o Nordeste dos holandeses. É o famoso Tratado de Haia, de 6 de agosto de 1661, também conhecido como Paz de Haia, o acordo firmado entre Portugal e Holanda, que propõe o fim do conflito entre esses dois países. Além da paz celebrada, o acordo estabelecia a devolução do Brasil holandês ao Reino de Portugal,
em fase de uma indenização de 8 milhões de florins, equivalente a 63 toneladas de ouro. Nesse caso, a indenização não foi paga de uma vez, ocorrendo uma nova negociata que envolveu territórios coloniais, tendo Portugal que cedeu o Ceilão, que hoje seria o Sri Lanka, as Ilhas Molucas, na Indonésia, e alguns privilégios a respeito do comércio do açúcar. Finalizando os termos, a Holanda aceita a soberania portuguesa no Brasil, assim como em Angola, pondo fim a uma das etapas mais conhecidas de nossa história, o famoso Brasil holandês. Bem, pessoal, espero que tenham entendido o processo de insurreição pernambucana. Abraço a todos!